Olá, pessoal. Estamos ao vivo na nossa live de hoje sobre violência doméstica em tempos de pandemia. Eu quero pedir para vocês aguardarem uns instantes enquanto nós divulgamos o link da nossa live nos grupos de WhatsApp e compartilhamos com os nossos contatos. Então aguardem alguns instantes. Quem for chegando aí, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. E eu peço um pouquinho de paciência para que todos possam ser acomodados e chegarem aqui para nos assistir. Só um instante. Ô Paula, você tá me ouvindo? Peraí. Estou. É o seguinte, eu vou abrir aqui, você clica em compartilhar. Quando você clicar em compartilhar, você consegue criar uma sala de bate-papo. Onde isso? Eu vou te mandar no seu WhatsApp, só um minutinho. Sim. Todos possam ser acomodados e chegarem aqui para nos assistir. Só um instante. E eu tô fazendo uma transmissão simultânea em dois Facebooks. Peraí. Eu passei lá no grupo, vocês receberam? Deixa eu ver lá. Aham. Chegou sim. Tá. Aí eu tô compartilhando aqui. Vocês também já podem compartilhar. Aí já temos algumas pessoas online. Deu Só um certo? Vamos minutinho. então começar? Eu vou passar aqui. Onde eu vou clicar? Criar a página que você falou? Você vai clicar em compartilhar. Uhum. Aí você vai, se eu não me engano, peraí, deixa eu atualizar aqui, Paula. Aí tem um criar sala de vivo, ao vivo. Mas isso no Facebook? Peraí. No seu Facebook, no seu privado, para que as pessoas vejam que você tá em uma sala de vídeo. Peraí. Aí, assim que você compartilhar, você abre a sua página e vai ter lá um botão escrito iniciar. Aí você clica nele, que aí vai começar uma sala de vídeo. Deu certo? Ainda não. Clica nele, que aí. Olha, já. Tem já como, temos... tem como me marcar no Facebook? Tem. Não. Você consegue compartilhar? Eu acho que dá mais efeito você compartilhando. Eu queria assistir aqui no meu outro telefone aqui, ó. Pronto, Você agora. tá na página Tem das como meninas e dá um tem como me like. marcar no Facebook? Tem. Peraí, na página. Você consegue compartilhar? Eu acho que dá Boa mais ideia, efeito. Kate. Projeto 2020. Eu queria assistir aqui no. Tem que ficar no silencioso, senão todo mundo vai ouvir aí o que tá passando e que tá falando a eco. E aí, olha, já temos pessoas online aqui assistindo, a Tati, o Thiago, a Aline, Tamires. Sejam bem-vindos aí, quem tá chegando. Nós só estamos compartilhando os links aqui com as pessoas no nosso WhatsApp e nossos contatos. E já vamos começar o nosso bate-papo. Podemos começar, meninas? Sim. Vamos sim. Certo. Hoje eu estou aqui com a Paula Felisberto. A nossa live é sobre um tema muito necessário, muito urgente de ser debatido, que é violência doméstica em tempos de pandemia. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas especiais. Eu vou pedir para elas se apresentarem antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Jaciara, você pode começar se apresentando? Claro, com prazer. Boa noite, né, para o pessoal aqui da Inglaterra e boa tarde para vocês aí no Brasil. O meu nome é Jaciara, eu moro na Inglaterra, eu já saía do Brasil exatamente hoje faz 21 anos. Hoje está fazendo 21 anos, né, que eu saí. Eu sou de uma cidade chamada Ipatinga, que também fica no interior de Minas Gerais. Já faz mais ou menos uns 15 anos que a gente trabalha aqui com causas sociais
e principalmente nessa área voltada para violência contra mulheres, contra criança, contra a comunidade LGTB. E agora, mais do que nunca ainda, com a quarentena, estamos mais envolvidos, tá? Eu sou formada em administração de empresa e sou voluntária numa ONG chamada Revibra, que opera, tem vários links, tem várias perninhas em vários países aqui da Europa. Certo, obrigada. Vanderly, você pode se apresentar? Sim, claro. Boa tarde a todos, né? Eu sou a Vanderly Belo, eu sou uma paranaense que vim parar aqui em Londres, moro aqui já faz 22 anos e já fiz muita coisa aqui. E no momento eu sou uma das conselheiras do Conselho de Cidadania, né, que atende a comunidade brasileira aqui no Reino Unido. Eu sou também embaixadora da paz pelo Círculo dos Embaixadores da Paz, a Suíça, França. E, entre outras coisas, eu também sou uma estudante universitária aqui. Depois dos filhos crescidos, voltei à universidade. No momento, eu estudo Business Management. E é isso, sou uma ex-atleta de voleibol, e muito engajada nas ações sociais da comunidade onde eu vivo aqui, e também da comunidade brasileira. Bacana. Obrigada. Obrigada a vocês pela presença. Paula, fala um pouco sobre o nosso tema da nossa conversa de hoje, como que você conheceu a Jaciara e a Vanderly, só para contextualizar o nosso bate-papo. Ok. Então, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre violência doméstica em tempos de pandemia, que nós estudamos alguns dados e, assim, alarmantes, né? Porque cresceu muito o número de denúncias e de casos de violência doméstica contra as mulheres. Esse bate-papo está acontecendo agora porque eu encontrei com a Jaciara, a Vanderly, desculpa, em Londres, que foi meu anjo da guarda, da minha volta aqui para o Brasil. Ela faz parte do Conselho de Cidadania do Reino Unido, e ela que me deu apoio lá em Londres para que eu não passasse 24 horas lá no aeroporto de Londres. Então eu fiquei na casa dela, e assim que ela se contactou comigo, ela perguntou, a primeira coisa que ela perguntou foi se eu estava sofrendo algum tipo de violência, se eu estava fugindo de alguma violência. E eu falei para ela que não, que eu só queria voltar para casa. E nisso ela me levou para casa dela, nós ficamos lá, conversamos bastante, e surgiu esse assunto também. E quando eu voltei para Cambuquira, conversei com algumas amigas, com a Ana Paula e com um grupo que a gente tem, da necessidade da gente falar sobre essa questão da violência doméstica nesse tempo, né, de pandemia. E convidei a Vanderly, e ela convidou a Jaciara, conheci a Jaciara através da Vanderly. E hoje nós estamos aqui para esse bate-papo que é tão urgente em qualquer lugar do mundo, né? Então é isso. Sim. Paula, nós estávamos conversando a respeito da necessidade de se debater esse tema, né? De violência doméstica, que é um tema bastante sério aqui no Brasil. O Brasil, a taxa de violência contra as mulheres é muito alta, né? O Brasil, ele é o 5º país do mundo com maior taxa de violências contra as mulheres. E quando nós estamos vivendo uma situação de crise, que é essa situação pandêmica, as coisas elas tendem a se agravar bastante. E antes de começar a conversa, primeiro eu acho que é importante nós entendermos o que é violência doméstica, né? O que ela significa. A violência doméstica, aqui no Brasil, ela é combatida pela Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, e ela pode ser de alguns tipos. Ela não é necessariamente só física, embora a violência física seja aqui, ela adquire uma potência maior e ela é mais agressiva, acaba destruindo mais a vida da pessoa, né? Mas ela pode ser física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. E nós temos o nível máximo que aqui no Brasil é chamado de feminicídio, que é o homicídio com base na questão do gênero, especialmente dentro dos ambientes domésticos.
Agora, nesse período de pandemia, nós temos um certo agravamento que está acontecendo, não só no Brasil, mas no resto do mundo todo, que está ligado a alguns fatores. Eu queria começar o nosso bate-papo discutindo um pouco quais são esses fatores que podem potencializar a violência doméstica, especialmente a partir das experiências que a Vanderly e a Jaciara têm lá em Londres, e conversar um pouquinho por que vocês acham que a violência doméstica, ela nesse período de pandemia, ela adquire uma potência muito mais grave, muito mais urgente. Alguém quer começar falando sobre isso? Jaciara, pode começar? Ah, tá. Pode? Você que sabe, tanto O faz. J vem antes do V, então... Tá. Então, partindo da nossa experiência, e eu acho que um pouco isso se estende também ao Brasil, a gente já via, né? Já havia a violência doméstica, porque isso é um mal invisível que fica ali entre quatro paredes e raramente sai para fora, infelizmente. O que agravou mais, assim, que a gente acha nessa quarentena primeiro, há alguns estudos, principalmente aqui na Europa, onde que a gente está, e alguns no Brasil também, que eu fiz uma breve pesquisa antes da gente fazer essa live, a condição financeira, a mulher, o pior, ela trabalha, ela ajuda a contribuir com a renda familiar. E neste período de quarentena, as mulheres foram uma das mais afetadas, né, no seu trabalho, e deixou de contribuir. Então, isso gerou, entre aspas, um caos na família, porque às vezes o homem ainda está contribuindo, mas é pouco, não chega para a renda, ou às vezes também perdeu o trabalho, e ali começa a confusão, a descontar na mulher a frustração dele de não conseguir manter aquela família, manter talvez aquele status. Então, esse é um ponto que afetou um pouco as pessoas de uma renda mais baixa. Mas as pessoas de renda mais alta também têm sofrido, também as mulheres têm sofrido violência doméstica. Por quê? Falando daqui da Inglaterra, foi o nível de álcool. O álcool, os homens ficam em casa, bebem mais, não tem aquela coisa mais de sair do trabalho, encontrar um amigo, beber e depois vir para casa. Não, ficam dentro de casa 24 horas, começam a beber, começam a ficar desgastados com a situação e começam a descontar na companheira. E talvez até nas crianças, né? As crianças também acabam passando por esse tipo de violência quando envolve ali a mãe e a família toda. Então, esse é um dos pontos que a gente notou aqui mais e que aconteceu mais para que deixasse essa quarentena, né, mais violenta em relação à violência doméstica. Jaciara, é muito relevante essa informação que você traz para nós, porque nós temos que lembrar que essa crise que estamos vivendo, que é uma crise sanitária, ela também é uma crise socioeconômica, né? Por exemplo, na última grande crise econômica que nós tivemos aqui no Brasil, em 2010, as mulheres elas foram mais demitidas do que os homens. E normalmente a mulher, assim, no mundo todo, ela está mais ligada ao setor de serviços, que é o setor que primeiro está sentindo essa questão da crise. E além do mais, tem uma questão importante aí, né, que tem essa questão da crise econômica, que acaba ressaltando alguns tipos de violências físicas, psicológicas, que já existem dentro de uma relação diferente de gênero, mas também nós temos que lembrar dos trabalhadores domésticos, porque 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Sim. E 70% são negras. Então, assim, a gente vê que a crise, ela vai afetar os corpos de uma forma diferente, né? Como essa crise, ela vai afetar o corpo de uma mulher branca, é diferente de como vai afetar o corpo de uma mulher negra. E eu tô falando, assim, tanto no nível de desemprego, de crise social, quanto crise sanitária mesmo. Se você pensar na conjuntura das favelas, na precarização do trabalho, e uma série de questões aí que esses recortes de gênero, recortes
étnicos, eles acabam se somando e potencializando a possibilidade destruidora da Covid-19. Verdade. Você quer falar um pouco sobre isso, Paula? Sim. Eu vou falar, na verdade, dos números dos casos, né? De quanto aumentou a violência doméstica agora com a pandemia. No Brasil, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, na verdade, em todos os estados tiveram grandes aumentos. No Rio de Janeiro, aumentou 50% dos casos, das denúncias. Em São Paulo, 42% dos casos. E em todo o Brasil, as ligações e denúncias aumentaram 9%. Eu fiz aqui um apanhado que, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a média diária entre os dias 1º e 16 de março foi de 3.045 ligações recebidas e 829 denúncias registradas, contra 3.303 ligações recebidas e 978 denúncias registradas entre o dia 17 e o dia 25 de março. Então, foi um aumento assim, considerável, né, desse número de denúncias e de casos também de violência doméstica. Sim. E lembrando que quando nós falamos de uma crise econômica, temos que lembrar que aumenta a dependência econômica da mulher em relação ao homem, o que dificulta ela sair dessa relação tóxica, né? Você gostaria de comentar um pouco esse tema, Vanderly? Sim. Na minha opinião pessoal, a mulher está sobrecarregada. Todas as mulheres, nós estamos sobrecarregadas. É muita coisa que nós fazemos hoje em dia, talvez com a modernidade, com a luta pela independência, né? Nós trabalhamos fora, temos filhos, nós fazemos voluntariado, estudamos, fazemos de tudo, né? Então, aí já vem, que a gente tem menos tempo, né, para a família, para o marido, a gente fica mais estressado porque fica mais cansado, tá aqui fazendo uma janta e já lembrando que você tem isso, isso e isso para fazer. E agora eu acho que nesse momento que a gente tem que ficar em casa com a família toda, é um momento que o homem tem que ajudar, a gente tem que trabalhar junto, todo mundo, fazer as coisas juntos em casa, e eu acho que muitas brigas começam da falta de colaboração em casa, né? Falta de colaboração do marido com a mulher, de entender, de ter calma, e é aí que as brigas começam e acabam ficando fora do controle, né? Isso juntamente com o álcool, que a Jaciara já mencionou, e isso é um estresse, né? Também a frustração do homem, principalmente do homem, que não está conseguindo trabalhar direito, não está conseguindo pagar as contas, ou preocupado com isso, e gera toda essa violência, né? Mas talvez essa seja uma violência embutida, talvez isso já iria acontecer, ou já vinha acontecendo antes, de qualquer forma, né? Então, essa pandemia só veio mesmo a deixar isso maior. Sim. Então, é isso. É verdade. E também eu acho que um outro fator que é bastante importante para nós entendermos esse aumento de violência doméstica contra as mulheres é que com o isolamento nós temos medidas restritivas de ir e vir. E isso acaba gerando uma situação de um estresse e uma dificuldade também da mulher em acessar alguns serviços básicos e essenciais de acolhimento. Isso faz com que a mulher ela tenha que ficar 24 horas dentro da mesma residência que seu agressor. Isso, inclusive, na China, registrou índices altíssimos de pedidos de divórcios e, com certeza, também aumentando a questão da violência doméstica, né? Na China, houve um aumento de denúncias por violência doméstica 3 vezes mais. No Reino Unido, em vários países, isso acabou sendo potencializado. Lembrando que apenas 1 a cada 4 países, eles têm legislações que são protetivas da mulher. Aqui no Brasil, nós temos
a Lei Maria da Penha, né, que eu comecei no nosso bate-papo lembrando, mas a maioria dos países não existe nenhuma legislação que venha a combater especificamente a questão da violência da mulher, né? A Lei Maria da Penha é 11.340, ela é de 2006, ela já adquiriu um certo nível de maturidade e mesmo assim, né, a taxa de feminicídios aqui no Brasil, ela é bastante alta e a nossa taxa de violência contra as mulheres é 74% maior que do restante do mundo. E lembrando que na América Latina é considerada uma das áreas que quando não está em guerra, são as mais perigosas para uma mulher poder habitar, porque a violência doméstica ela é muito, muito, muito grande, né? E muitas dessas mulheres que são mortas, né, o feminicídio, a cada 3 feminicídios, 2 dessas mulheres elas são mortas dentro da casa. Então, você pensar que no Brasil, na América Latina, de uma forma geral, aquele lugar que deveria estar oferecendo o maior tipo de suporte para as mulheres é aquele que representa o maior perigo, né, no período de isolamento, onde ela deveria estar em casa, se sentindo segura, protegida, na verdade não é exatamente o que acontece. A Paula trouxe uns dados importantes aí sobre o Brasil, no Rio de Janeiro, né, Paula, que você mencionou que foi 50% de aumento, né, pela Justiça Estadual, 50%. registrou além desse número exacerbado de as pessoas, as mulheres que fazem o disque denúncia, né, que teve essa grande alta. Aqui no Brasil, nós temos que lembrar também a questão da subnotificação, que ela é muito grande, né? Se houve esse aumento aí que a Paula está mencionando, de 9%, a subnotificação, nós temos que lembrar que pouquíssimas mulheres realmente elas vão até a justiça, vão até a polícia para buscar ajuda, né? É menos de 10% das mulheres, elas efetivamente vão buscar um auxílio junto à polícia. Então, no período de isolamento, como eu falei, onde esses serviços eles estão sendo prestados de uma forma mais deficitária. Isso dificulta muito, inclusive, da mulher ir buscar uma ajuda no caso de uma violência doméstica. Ela não tem acesso mais, porque ela teve o seu direito de ir e vir acabou sendo restrito. Ela não tem mais onde se esconder também, né? Sim, sem contar também naquelas mulheres que sofrem a violência ali dentro de casa e que tem vergonha, né, muitas vezes de ir na delegacia, de procurar ajuda, de procurar alguém, né? Por isso que assim, é importante também a criação de uma rede de apoio a essas mulheres, para que elas não se sintam sozinhas, né? Porque muitas vezes, se para você chegar numa delegacia especializada já em casos de violência doméstica já é difícil. Imagina você ter que ir numa delegacia que você vai chegar lá, você vai encontrar um policial, né? É um homem que às vezes não está preparado, muitas vezes não está preparado para receber aquela mulher, né? Então ela tem aquele sentimento de vergonha também, de não querer ir. E não só isso, tem também os casos daquelas mulheres que não vão porque elas dependem financeiramente do marido, financeiramente, afetivamente. Às vezes ela apanhou, sofreu uma violência e ela fica com vergonha de falar até para uma amiga ou para um parente, alguma coisa assim. E aquela pessoa que agrediu também vai ser a pessoa que vai dar o carinho para ela ali naquela hora, vamos dizer. Porque ela também vai ficar carente, vai se sentir humilhada. Então, aí ela acaba voltando para o parceiro ou perdoando, e isso vai fazendo um círculo aí vicioso e a pessoa não consegue sair disso. Então, assim, por isso que é importante ter uma rede de apoio para elas, para que elas consigam sair também disso, entendeu? E tem a esperança de que não aconteça mais, né? Tipo, foi a última vez, e as promessas falsas e tudo mais. É muito importante esse apoio. Também acho que agora na pandemia, por exemplo, uma família que nunca sofreu violência doméstica, há maneiras de evitar, de tentar manter o controle, porque está todo mundo muito ansioso, muito nervoso. Então, para aquelas famílias que viveram em paz até agora, é sempre bom, né, ter um momentinho para a família, para assistir um filme, para sair andar um pouco ao ar livre, praticar um esporte com as crianças, com a mulher.
tentar ter um tempo legal com a família, né? Eu acho que isso pode evitar uma primeira questão, né? Uma primeira violência. Agora, nos outros casos, sim, né? Tem que ter essa rede de apoio, com certeza. Inclusive, na Europa tem umas farmácias, acho que foi até a Vanderlei que comentou, Uhum. e a farmácia Boots, eles criaram um código para as mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica. Ela chega na farmácia, porque muitas vezes ela não consegue também fazer essa denúncia, né? Então, ela chega na farmácia e fala que quer falar com o enfermeiro, é um código. Ir Então, para a o pessoa já ambulatório. sabe que aquela mulher possivelmente está sofrendo uma violência e vai tentar encaminhá-la. Isso também é bem importante. Com Hoje eu certeza. descobri que tem uma outra comunidade que sofre muito violência doméstica entre as mulheres aqui, principalmente aqui em Londres, que eu conheço um pouco dessa comunidade, que é a comunidade muçulmana. Por si, as mulheres muçulmanas, vocês já sabem, né? Não tem direito praticamente algum. E aqui eu soube hoje que o código que elas usam quando está precisando pedir ajuda é ligar por uma pizzaria. Então, elas vai falar lá o nome de uma pizza, que é um código criado, e aquela pessoa ali que atendeu o telefone vai saber que aquela mulher está precisando de ajuda, vai ligar para a polícia e vai enviar a polícia lá, sabe, na casa. Essa é uma ótima ideia. Uma ótima ideia também. Porque muitas delas têm a barreira da língua, não falam inglês, e a maioria desses shoppings onde que tem esse contato são pessoas que falam, né, a língua deles. Então, podem ajudá-las e fazer esse contato. Mas eu vi também que o Brasil está tentando fazer alguma coisa com essas medidas. Parece que já se pode, em alguns lugares, fazer uma ocorrência eletrônica. A vítima não precisa ir na delegacia. E o Ministério da Mulher parece que criou um aplicativo que chama Direitos Humanos BR, que ela também pode fazer a denúncia por esse aplicativo. Vocês ouviram falar alguma coisa sobre isso? Sim, aqui no Brasil estão tendo algumas iniciativas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, para conferir uma maior celeridade aos processos, ele tem aceitado o pedido de medidas protetivas de urgência, que é o caso das vezes a mulher pedir o afastamento do companheiro, né? Essas medidas restritivas mesmo, sem a necessidade de lavrar um boletim de ocorrência. E existem alguns aplicativos, algumas iniciativas que estão sendo tomadas aqui no Brasil, que existe, não sei se vocês conhecem, chama Isabot, que é um robô virtual onde as mulheres elas podem estar buscando ajuda, fazendo denúncia. Tem também um aplicativo que se chama Penhas, né? Tem um mapa do acolhimento que oferece assistência jurídica. Existem algumas iniciativas nesse sentido e a ONU Mulheres também tem trabalhado com, tendo em vista esse fator pandêmico, né, do agravamento desses quadros de violência doméstica, para combater de uma forma mais efetiva. Tem também um projeto de lei que está sendo discutido no Congresso hoje. Ele é assinado por várias deputadas. É o projeto de lei 1291. Nesse projeto de lei, elas estão buscando que as situações de violências que são descritas lá na Lei Maria da Penha, elas sejam tratadas de uma forma diferente nesse período de pandemia da Covid-19. E diante desse cenário de emergência pública, né, que seja dado um tratamento mais célere, por exemplo, garantindo que os serviços essenciais eles sejam mantidos para o caso da violência física, também a disponibilização de outros mecanismos para ofertar denúncia, né, que tem a possibilidade de número telefônico gratuito, um portal eletrônico, mas essas são medidas que estão sendo ainda discutidas no nível legislativo. E também tem um projeto 1267, ele também está discutindo que todas as vezes que for fazer alguma propaganda em relação à Lei Maria da Penha, trazer a informação do Disque 180, que é o canal oficial de denúncia à violência de gênero. Mas fora essas questões, né, que ainda são projetos, existem alguns tribunais, alguns órgãos que por conta própria estão tomando essas medidas. E alguns grupos de mulheres, né, como eu coloquei aqui, que é o Penhas,
a Isa Botti, tem também um chamado Justiceiras, que vale a pena a gente conhecer. Aproveitando que você já estava falando, Jaciara, você poderia trazer um pouco da sua experiência aí do Revibra, também contar se você teve algum acolhimento recente de alguma mulher que foi vítima de violência doméstica durante o período da pandemia. Eu queria que a Vanderly falasse um pouco sobre isso também, como é que funciona esse acolhimento, como é que vocês recebem essas mulheres, trazer um pouco, compartilhar essa experiência internacional conosco aqui. Pode começar, Vanderly. A minha experiência é mais informal. A Jussiara trabalha mais tempo nisso, com isso. E temos uma outra colega também, né, a Flávia, que atende muitos casos, todos os casos. Tem, como a Jussiara falou, mulheres de alta renda, que famílias de alta renda que sofreram violência doméstica. Tem aquele que o marido está estressado, com medo que não consiga pagar as contas no fim do mês, e daí fica estressado, nervoso, vai lá e bate na mulher. Tem de todo jeito. O último caso que eu atendi foi um caso que aconteceu, vamos culpar a internet por isso. Uma brasileira, não vou entrar em detalhes, mas esse foi o último que está bem fresco na minha cabeça. Ela conheceu uma pessoa aqui, ela mora na França, uma brasileira, mora na França, conheceu uma pessoa aqui e veio para cá, né, para visitar o namorado, até então muito bom, muito legal, tudo maravilhoso. E aí começou a quarentena e ela não pôde retornar, ficou um pouco mais do que deveria, do que estava planejado, e a pessoa se revelou uma pessoa violenta, extremamente violenta, e não sabemos os motivos e tal, mas ela teve que ser acolhida e a polícia envolvida e tudo mais. Essa foi a última que eu atendi. Uma moça, não era o caso de uma família, marido, mulher, morando juntos na mesma casa. É um caso um pouco atípico, né? Mas que também foi bem assustador. A Jaciara tem uns casos mais assustadores ainda para contar, né, Jaciara? Na verdade, chega a ser muito triste, né? Ao invés de assustador. A gente teve um caso há um mês atrás que uma pessoa da Espanha me contactou porque tinha uma brasileira lá nos Estados Unidos, em Filadélfia, que estava sofrendo violência doméstica, né? Com as duas filhinhas. Então, a gente teve que intervir, achar alguém lá que poderia nos dar esse apoio para ir até essa casa, porque ela também estava em cárcere privado. Nem a família, né, do marido estava conseguindo tirar ela desse cárcere, então a gente conversou com ela, ela estava disposta que a polícia interferisse, então a polícia foi lá, resgatou ela com as crianças, ela foi por um abrigo e está para retornar, acho que semana que vem para o Brasil. Tá? Então, assim, como foi um caso lá bem, bem forte, e ele também, menos mal, não quis brigar pela guarda das crianças, então ela vai poder sair dos Estados Unidos semana que vem, assim, digamos que sem problema nenhum, tá? O outro caso foi uma brasileira também, que ela é do Ceará. Ela foi até embora junto no voo da Paula, que a gente conseguiu com que ela fosse. Ela saiu do Brasil, foi convidada, arranjou um namorado pela internet e foi para Glasgow, tá? Ela vendeu tudo que tinha no Brasil, pegou todas as economias dela e foi para lá. E ele chegou lá e falou com ela que eles iam abrir uma loja de vender produtos brasileiros. Só que quando chegou lá, ela viu que ele era uma pessoa muito bipolar. Ela deu todo o dinheiro na mão dele. Ele gastou todo esse dinheiro com jogo, com bebidas, e aí começou a espancá-la. Ela teve muita sorte que ela conseguiu achar o telefone de um cônsul honorário que tem lá em Glasgow, e o cônsul conseguiu resgatá-la e colocá-la no hotel. E ele ia na porta desse hotel e ainda fazia escândalo para que ela saísse. Teve que mudá-la desse hotel e assim ela conseguiu chegar aqui em Londres para poder embarcar, que foi no dia 3 de maio para o Brasil. Tá? Agora nós temos uma situação muito mais triste.
foi uma brasileira que morava aqui, casada com um inglês, com 2 crianças, que sofreu violência doméstica. Ele chegou a quebrar o braço dela. Ela fugiu para o Brasil. A justiça inglesa acusou ela de sequestro. Ela foi buscada no Brasil, presa no Brasil, e foi traga para cá de volta. E está na cadeia. Está sendo um problemão para tirá-la de lá. Nossa. Tá? Então, a gente aqui na Europa não tem a Lei Maria da Penha. Mas a lei te protege, mas você tem que saber como fazer as coisas. Você não pode só naquele sofrimento pegar suas crianças, ir para o aeroporto, embarcar e desaparecer com as crianças. Não pode, principalmente se o pai é de outra nacionalidade, uma nacionalidade diferente, tá? Então a gente tem os grupos que chama Mães de Haia, que é uma lei, né, que vigora lá na Holanda, que é a Convenção de Haia, que infelizmente uma lei com mais de 80 anos que precisa realmente ser mudada, mas vocês sabem, né? Mexer numa lei velha é igual mexer na nossa Constituição. A gente nunca vai conseguir mudar muita coisa. Então, mas como toda lei, vocês que são advogadas, né, Ana Paula, sabe, tem uma brechinha. Aí a gente tem essa rede que é da Revivra, que são juristas também. Uma está em Portugal, a outra está em Bruxelas, a outra está na Alemanha, que ficam procurando brechinhas para ajudar essas mães, para a gente conseguir ajudá-las, sabe? Então, é o pedido que a gente deixa sempre que vai falar. Se tem um problema, tem que procurar a polícia. Não tenha medo, tem que procurar a polícia. Não fuja com os filhos. Porque até se você fugir de um estado para outro, de uma cidade para outra, e não falar onde é que você está, o marido, sim, pode te acusar de sequestro. Mas isso é mais a realidade daqui, então, né, Jaciara? Então, por isso que a gente tenta trabalhar aqui na nossa realidade. Eu sei que o Brasil, né, graças a Deus, não é isso, até porque, né, os pais são brasileiros, estão sediados no mesmo território, né, então fica mais fácil, entre aspas, talvez, de resolver as coisas. Mas as experiências nossas piores aqui são nesses tipos de casos, principalmente quando é marido de uma nacionalidade e a esposa de outra. E os filhos são usados, né, Jaciara? Os filhos são usados como chantagem do casal, que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, oculta, né? Ou chantagia, se você me entregar, eu vou ficar com os filhos. Enfim, os filhos são muito, muito usados nessas situações também. Sim, verdade. Você poderia falar um pouco sobre como é que funciona a Revibra, onde que fica a sede, como que as pessoas procuram aí em Londres a organização? A Revibra, ela está sediada em Bruxelas, né? Porque a Juliana, que é a presidente, que é a jurista hoje à frente, ela mora lá em Bruxelas, tá? Então, aqui na Inglaterra, uma das voluntárias, no caso, sou eu, e esses casos, quando é assim que a gente fica sabendo, imediatamente a gente coloca a pessoa envolvida, a mulher envolvida, e elas dão a orientação para ela antes dela ir para a polícia. Porque aqui, de repente, você mesmo sofrendo a violência, dependendo do que você for lá na polícia e falar, você vai se comprometer. Então, você precisa ter um acompanhamento jurídico antes de ir lá fazer uma denúncia contra o seu agressor. Tá? Isso estamos falando das brasileiras que estão legalizadas, que é outro problema que a gente tem do lado de cá da Europa. Se estivermos falando de uma brasileira que está sofrendo violência doméstica e os dois ou um são indocumentados, ainda fica pior, porque ela vai demorar muito para denunciar com medo de ser deportada, com medo de perder os filhos para o assistente social. Porque aqui, no nosso país, principalmente na Inglaterra, as crianças vêm em primeiro lugar. Primeiro, eles vão tomar suas crianças para depois analisar qual foi a situação e para ver com quem vai ficar a criança. Então, isso também faz muito com que as mulheres fiquem com medo, até mesmo as legalizadas, de denunciar e perder seus filhos. Por quê? Não trabalham, não têm renda e são os maridos que vão conseguir provar que conseguem sustentar aquelas crianças. Porque a primeira coisa que o sistema vai olhar é a sua renda.
para ver com quem que vai ficar essas crianças, infelizmente. E a violência doméstica, assim como a crise sanitária da Covid-19, é bom lembrar que não impacta igualmente todos os corpos, né? Como você está dando um exemplo aí, se a mulher ela já vem de uma situação de vulnerabilidade econômica, isso acaba dificultando muito mais esse processo, porque ela tem medo de perder os filhos, enfim, são violências que vão se somando nesse processo, né? Você quer comentar um pouco isso, Paula? Sim. Eu queria falar também eu estava comentando da questão que a mulher fica envergonhada, né, de denunciar e tal, porque não tem essa rede, né, de apoio. E eu acho que muitas mulheres também não sabem que a gente tem um número, um Disque Denúncia, um número nacional, ele é o 180. Você pode fazer ligação para ele de qualquer lugar do Brasil, é uma ligação gratuita, e eles estão lá para atender 24 horas por dia. E não é só a mulher que está sofrendo violência que pode ligar. Quem conhece também, ou tem conhecimento de alguma mulher que esteja sofrendo esse tipo de violência, pode denunciar também. Então, eu quero só enfatizar esse número, que é o 180, que é o Disque Denúncia. Você pode ligar, que assim, as ligações são confidenciais, e você pode fazer essa denúncia, e não só você, alguém da sua família, uma amiga, um amigo que saiba que você está sofrendo esse tipo de violência pode ligar também. É isso que eu ia te perguntar, Paula. Pode alguém denunciar pela pessoa? Você já acabou de falar que pode, né? Sim, essa denúncia outras pessoas podem fazer também, não precisa ser só a mulher. E tem resposta rápida, resposta boa? Como que é aí? Tem resposta, sim. O negócio é chegar e ter a coragem de fazer a denúncia, né? Que como a Paula bem colocou, é um fator bastante complexo aqui de lidar, que é essa questão da subnotificação, né? Outro dado que eu tive olhando é que menos de 40% das mulheres que elas são vítimas de violência, elas buscam qualquer tipo de ajuda, né? Uhum. E dessas, menos de 10% iam à polícia. Então, assim, mesmo já é um índice pequeno, né? Menos de 40% para buscar ajuda. E dessas ainda, menos de 10% vão até a polícia, né? Então, a Paula lembrou muito bem do 180, mas também tem o 190, que também está prestando atendimento. Sim. E se por um acaso aquele PL que eu mencionei, que é o 1291, nós teremos um atendimento também via portal eletrônico, onde a mulher ela pode registrar a sua queixa. Lembrando que esse é um projeto de lei da bancada feminina, que é uma coisa bem importante, né? Que hoje elas têm direito à voz, mesmo assim, nós somos um país de uma grande diferença em termos de ocupação dos espaços públicos, porque existe toda essa questão do espaço privado, o espaço público, né? O Brasil ele está na posição 140 de 193 países em relação à medição de representatividade da mulher na política, né? Estamos quase lá no final da lista. E isso faz toda a diferença quando nós pensamos em políticas públicas, em como é que vai ser tratado e agenciado o enfrentamento à violência doméstica, né? Que é um assunto que ele diz respeito especialmente às mulheres. Então, eu gostaria de compartilhar aqui com quem está assistindo a nossa live um pequeno vídeo que foi produzido pela Globo, pela GNT e ONU Mulheres sobre a violência doméstica. São 40 segundos. Aí vocês não vão conseguir assistir agora, meninas, mas aí depois vocês assistam lá na nossa live. Eu vou colocar aqui para o pessoal assistir, tá? Eu vou mutar aqui o microfone para que as pessoas possam assistir o vídeo.
estamos voltando aqui no nosso bate-papo. Aí depois vocês assistam um vídeo que é realmente para lembrar que enquanto nós estamos seguros, né, dentro de casa, muitas mulheres estão correndo mais perigo ainda nesse período da pandemia, o que torna ainda mais necessário debater e expor essas questões e as mulheres elas terem sororidade umas com as outras, se apoiarem mutuamente, enfim, pensar em iniciativas, redes de apoio dentro das suas próprias vidas, de como pode ajudar e empoderar as outras mulheres. Tem alguns comentários aqui, eu vou dar uma lida aqui. Só um instante. A Aline está falando, ó, não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira. Denuncie 180. Pessoal falando que é bem A classe precisa se unir, né, Paula? Ana Paula? Sim, com certeza. Se unir mesmo. É verdade. Tem aqui uma pessoa comentando, Júnior Belízia, que o homem tem que ajudar nos afazeres de casa, que tem que ter a cooperação, né? Que aí isso é o problema da jornada múltipla das mulheres, que isso também tem acontecido, né? Que as mulheres elas ficam em casa e mesmo quando elas trabalham através de home office, existe toda uma conjuntura também, porque as crianças estão em casa e as escolas também estão paradas, isso acaba sobrecarregando a mulher, isso pode afetar o desempenho e deixar uma situação de vulnerabilidade ainda pior, no sentido dela poder ser desempregada, né? Aí tem fundamental esse debate, parabéns por trazer. A Maria Helena tá pedindo para falar um pouco de como é que pode acontecer a violência doméstica. Alguém gostaria de comentar aí? Só terminar aqui os comentários. A Tati está falando, Tati Noronha, que são alarmantes esses números, que somos massacradas pelo sistema patriarcal, que o atual governo não tem políticas públicas adequadas para lidar com esse tema. A Mariana Barcelos falando que é aterrorizante. E a Tati comentando que as redes de apoio são parte fundamental nesse processo para que essas mulheres em situação de violência sejam resgatadas e apoiadas. Precisamos de mais mulheres em cargos de poder, inclusive na política. Eu gostaria, então, que vocês comentassem essa pergunta da Maria sobre como é que pode funcionar a violência doméstica e já, junto com isso, vocês contarem um pouco, que eu achei muito interessante no bate-papo que a gente teve antes da live, vocês narrando como que é necessário toda uma rede, uma estrutura montada que vai pensar desde a denúncia da violência doméstica até o acolhimento dessa mulher em uma casa, para ela poder efetivamente sair daquele ambiente onde ela é agredida, né? Então, vocês puderem falar então sobre como que acontece a violência doméstica e como é que funciona esse processo, o que precisa ser feito para que exista um acolhimento real. Eu posso falar dessa última experiência que eu tive, que eu passei 2 dias com a vítima. Se vocês quiserem ouvir, posso falar para vocês. Queremos. Como foi? Bom, ela falou para mim que ela, primeiramente, estava tudo bem, não via nada, só alegria, né? Só momentos bons. Aí ela começou a perceber algumas coisas estranhas, assim. Ele adorava ver a cara de medo dela. Então, às vezes, ele fazia alguma coisa. Por exemplo, ele estava na cozinha, assim, com uma faca na mão, assim, cortando uma carne. Ela chegava perto, ele olhava para ela, assim, estranho, com aquela faca na mão, tipo, não fazia nada, não falava nada. Então, esse tipo de coisa, ele ia mostrando, assim, sabe? E em várias situações ele fez isso. Então, ele foi mostrando sinais. Então, para as mulheres com maridos violentos, elas já podem começar a perceber nos sinais, né, que começam bem cedo. Às vezes um olhar, às vezes uma maneira de falar diferente, e aquilo vai ficando maior, né? E também, quando aconteceu que eu estava no telefone com ela estava correndo risco de vida, e ela ainda estava em dúvida se o errado mesmo era ele, se não era ela.
Sabe aquela, mas será que eu não estou vendo coisa? Será que eu não estou exagerando? Então, ela, até o último momento, ela estava no telefone comigo e eu dizia, você quer que eu chame a polícia? E ela dizia, sim, não, não, porque eu acho que ele estava nervoso e não sei o quê. Até que eu estava no telefone com ela e ele chegou na frente dela. E ela começou a gritar: ele vai me matar, ele vai me matar, ele tá com uma faca na mão, ele vai me matar, vai me matar. Nesse momento, eu já não deixei mais ela decidir, eu peguei o outro telefone e liguei para a polícia. Eu em Londres, ela em outra cidade. Então, eu tomei essa decisão por ela, mas até então, porque ele estava ali na frente dela, e ela gritando. Mas ela, todo momento, ela ficava: ele vai me matar, eu preciso sair dessa. Daí, dali 5 minutos, não, mas ele tá nervoso, ele tá estressado. Daí, não, ele vai, sabe? Então, ela ficou muito perdida. E aqui, depois que ela saiu de cena, que ela estava aqui comigo, passou 2 dias aqui, ela ainda estava nessa, de querer falar com ele, querer ouvir a voz dele, ver se ele estava bem. Então, a mulher fica muito em dúvida, muito, muito em dúvida se não é ela errada, se não é amor, se ela não vai sentir a falta dele depois, se ele não vai mudar, se não é no momento de estresse. Então, a mulher fica mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia. Eu vi esse caso, mas eu acho que no geral é mais ou menos assim, né? Você fica esperando a pessoa mudar, fica esperando a pessoa melhorar. Mas a gente não tem filho ainda, e se tiver um filho, ele vai mudar. Daí tem um filho, ele não muda, ele piora. Daí não, mas se tiver o segundo filho, ele vai melhorar, ele vai mudar. E às vezes também não, e a coisa vai ficando maior e maior e maior. Então tem que prestar atenção nos sinais que começam bem cedo, né? E já começar a prestar atenção e tentar ou mudar isso ou tomar uma decisão, né? Uma atitude mais É. rigorosa. Uma E vampirização, falando né? aí e falando desses sinais que a Vanderly tá falando, a violência, ela não é só a física, né? Porque a gente acha que violência é só, levei um tapa, me deu um murro, me deu um empurrão. Não. Não. Tem também a violência psicológica, né? A violência moral. Então a pessoa tenta te rebaixar, sabe? Te colocar para baixo. Isso também é um tipo de violência. E assim, eu acho que esse é o tipo de violência ainda mais comum, né? É. E que às vezes a mulher acha que, não, tudo bem, é o jeito dele, é o jeito dele. Não, não é o jeito dele. Se você está sofrendo essa violência psicológica também, você tem que denunciar, porque isso é um tipo de violência. Então, para que, como a Vanderly falou, não chegue a uma agressão, então você já tem que cortar ali, você tem que parar ali, sabe? No primeiro sinal, você tem que parar. Claro, não é fácil, igual a gente está falando, tem toda uma questão envolvendo isso. Não é fácil a mulher ir lá e denunciar o parceiro e tal. Mas ela tem que ter essa atitude, tem que ter essa coragem, sim, e tem que ter também essa rede de apoio. Como a gente disse, aqui no município, por exemplo, a gente ainda não tem assim, uma rede de apoio de as mulheres vítimas de violência doméstica. Tanto que nós estamos com um grupo aí para a gente criar essa rede. Na verdade, já criou, né? Posso falar um pouquinho, Ana, também da Pode, rede? claro, conte aí É, essa novidade, a é, nossa nós, surpresa de nós, final de criamos, live. nós criamos aqui em Cambuquira a rede Recíproca, que é uma rede cívica de proteção às mulheres cambuquirenses, né? As mulheres vítimas de violência doméstica. Então, nessa rede, nós temos várias parceiras. Então, a gente vai ter psicólogas, advogadas e outras e de outras áreas também para dar esse atendimento a essa mulher. A primeira ação dessa rede também vai ser solicitar ao município a instituição do Conselho dos Direitos das Mulheres, que é uma exigência que a lei faz e que no nosso município a gente não tem ainda instituído esse conselho. Então, nós vamos solicitar a instituição desse conselho para a gente poder aumentar essa rede de apoio, né, das mulheres, porque a rede de apoio engloba a família, os amigos, as delegacias e tal, mas também precisa dessa rede de apoio para essas mulheres, para que elas possam contar com essas pessoas também ali, para dar esse suporte para elas. Ótimo. Paula, você falou tudo. Nenhum trabalho em relação à violência doméstica a gente vai conseguir funcionar e ajudar uma mulher se não tiver essa rede de apoio por trás, tá? Que tem que envolver, talvez, família, amigos e quase todo mundo ao redor, tá? Aqui no nosso caso, como que a gente consegue ajudar uma mulher? Ou alguém faz uma denúncia
por ela, ou ela mesma faz, tá? Na questão se ela está legalizada, aqui a gente tem uma vantagem muito grande. A vítima não precisa ir até a delegacia, o policial vem até a sua casa. E o mais confortável que é que quando é um caso desse de violência contra a mulher, vem um policial homem e vem uma policial mulher. Então, aquela primeira vez que esses policiais já chegaram na casa da vítima, nessa noite, esse homem já vai ser retirado da casa. Ele já vai ficar 24 horas em detenção para haver uma pequena investigação se houve mesmo essa violência doméstica e como que aconteceu, tá? Se for comprovado que houve mesmo e eles vão checar isso tudo, aquela vítima já vai ser removida por um centro de apoio, onde que ela vai ficar lá nesse centro de apoio e não há necessidade dela ficar indo à polícia, tá? E a polícia vai até ela, continuar colhendo os depoimentos, se for um caso que for seguir para o tribunal, tudo vai ser feito desse jeito. No caso de uma mulher indocumentada, funciona a nossa rede de apoio de comadres. A gente tem 3, 4 grupos de Facebook que são, assim, 10 mil mulheres, 15 mil mulheres, 20 mil mulheres, às vezes tem do mundo inteiro. Então, quando a gente coloca lá que tem uma mulher que está precisando de uma ajuda, que está presa numa cidade e não consegue sair, essa rede de formiguinha funciona. Quem está mais próximo vai lá buscar essa mulher de carro. Os que estão longe vai mandar dinheiro para uma conta segura para ajudar essa mulher, para tirar ela de lá. Se ela vem sem roupa, vai funcionar, todo mundo vai doar roupa, tá? Vai acolher, ou então a gente vai pagar um lugar para essa mulher. Então, tudo começa assim. E essa rede funciona muito bem. Por isso que é muito importante ter essa rede de apoio, para quando a gente tirar essa mulher de lá, tem que se fazer alguma coisa por ela. Nós só não podemos tirar ela da casa e jogar ela na rua. Porque vocês sabem, 75% da vítima, ela quer voltar atrás na denúncia. Porque às vezes não é fácil para ela seguir para frente com aquela denúncia. Então aí ela precisa ter todo esse apoio. A gente tem as psicólogas que trabalham com a gente, que conversam com essas mulheres, que fazem esse trabalho todo. Então é uma rede assim enorme de um monte de gente que está por trás, que não aparece, mas tem um monte lá, que são os mais importantes da rede, que faz com que isso funcione. Sim. A gente já tem aqui, no meu caso, eu estou aqui dando a cara e falando, mas quem trabalha, quem está lá atrás mesmo, que puxa, que faz com que isso funcione, são elas. São elas que estão lá, né? Desculpa, Paula, pode falar. Não, eu que estava te corrupto. E também é importante também essa rede ser de pessoas assim que têm essa sensibilidade de tratar do outro, de poder escutar, porque a primeira coisa você vai ter que escutar aquela mulher, né? E se ela quiser também não denunciar ou quiser voltar, a gente tem que as pessoas têm que estar preparadas para isso também, né? Também. Porque senão é fatores que envolve. Então, a gente não está ali para julgar a mulher, para não, você tem que fazer isso. Não, a gente não tem que ter esse julgamento, né? Então, tem que estar preparada para escutar também essa mulher. E se ela quiser voltar também, você tem que saber lidar com isso também, né? Nós tivemos um caso aqui que a mulher voltou para o marido 3 vezes. E é um caso seríssimo. Até ela tomar atitude, né? Assim, de realmente não basta, né? Seríssimo. Não é fácil. Até procurado no Brasil, esse marido tinha fugido para cá. Sabe? Então, mas como que você vai falar com a pessoa dessa? Não volta. Se ela quer voltar. E toda vez que pede ajuda, a gente tem que ajudar. Tem que ajudar, não podemos deixá-las desamparadas, né? Até que um dia lá, ela vai cair em si e vai falar, não, é isso mesmo que eu quero. Ela tinha muito medo porque ela ameaçava a família dela no Brasil, de mandar matar a família dela no Brasil. Então, também você tem que saber tudo, descobrir isso de pouco a pouco, para saber o que está por trás, às vezes, por que aquela mulher não quer seguir com a denúncia, por que ela desistiu, por que ela voltou para casa, sabe? Às vezes tem muita coisa ali que está fazendo aquela mulher ou aquela mãe pensar um monte de coisa, porque eles, às vezes, ameaçam. Sim. Muitas vezes, né, Jaci? Muitas vezes. Sabe, se me permite, um caso aí no Brasil, que vocês podem ter como exemplo, são as famosas, né? A Luísa Brunet tem uma ação enorme, porque ela sofreu, a modelo, né, Luísa Brunet sofreu violência
há alguns anos, né? Não sei se faz uns 2, 3 anos, não me lembro agora. E ela tem uma campanha enorme, vocês podem contar com o apoio dela, com certeza, sabe? Entre em contato com a Luísa Brunet pelas redes sociais. E também tem o caso da Isis Oliveira, né? Que foi um caso assim, que acho que ela já tinha sofrido a violência doméstica, e daí ela continuou com o mesmo marido, e agora voltou a acontecer, né? Então, que bom que as famosas estão saindo do anonimato, estão não só saindo da violência, como estão também falando sobre isso e querendo ajudar para que isso não aconteça mais ou ajudar as mulheres que passam pela mesma situação. Então, são pessoas que vocês podem contar também aí no Brasil, né? Bacana, muito legal. O que acontece, comentando um pouco o que a Jaciara falou, é que normalmente quando a pessoa ela é vítima de violência doméstica física, já existe todo um histórico de outros tipos de violências que são praticados ao longo daquela trajetória ou relação afetiva. Especialmente essa violência psicológica, existe todo um processo de vampirização que cai nisso que a Vanderly colocou, dela se perguntar se é ela que está errada, se é o companheiro, dela achar, ela fica fechada dentro daquele mundo e não consegue ter perspectiva de sair dele. Isso somado ao fator de dependência econômica, dependência emocional e uma série de vampirizações que foram praticadas ao longo dos anos com o psicológico dessa mulher, que acaba realmente enfraquecendo e favorecendo o cometimento como num degrau de violências cada vez mais violentas. Daí a importância de existir uma rede de apoio, existir realmente mulheres que sejam sensíveis para esse problema, se veem esse tipo de coisa, né, façam a denúncia, ofereçam suporte para essa mulher que é vítima de violência doméstica. Às vezes ela não nem sabe que é vítima, porque aquele para ela é o normal. Ela não tem nem essa consciência crítica, né, de que aquilo está sendo Ana Paula, destruidor. às vezes vem de geração, ela viu a mãe dela passando por aquilo, então ela acha que é até normal. É verdade, acontece isso mesmo, né? E por isso eu acho muito importante essa iniciativa que a Paula colocou, que é a recíproca, que é essa rede de apoio sócio-jurídico de mulheres cambuquirenses às mulheres que são vítimas de violência doméstica. E eu gostaria de aproveitar essa live já falar para as pessoas acompanharem que em breve vai ser divulgado um canal no Facebook, depois um canal no WhatsApp. Então, se você desconfia, se você precisa de ajuda, não hesite em procurar. É uma rede de apoio de mulheres, de advogadas, de terapeutas que estão querendo apoiar umas às outras, porque verificaram que realmente nesse período de pandemia isso agravou de uma tal maneira que despertou para esse problema, né? Que já existia, claro, como a Vanderly colocou, é um problema que, enfim, já estava ali, mas houve um agravamento do quadro, né? E isso está despertando realmente uma nova consciência nas pessoas. Então, quem quiser também prestar algum serviço, tiver interesse em ajudar outras mulheres, oferecer, como a Jaciara colocou, que é super importante, né? Essa rede de apoio, ela tem uma série de fases. Então, o apoio ele não é só jurídico, não é só o acompanhamento dessa mulher numa delegacia de polícia, numa audiência judicial. Isso comporta também você poder acolher e receber uma mulher na sua casa que precisa sair desse ambiente doméstico. Enfim, existem muitas formas de ajudar. Então fica aqui também o convite para as mulheres que queiram colaborar ou participar conosco, virem e nos mandarem mensagens aqui dos nossos canais no Projeto 2020. Já encaminhando para o final da nossa conversa, que está muito boa, né? Já estamos com mais de 1 hora de conversa, parece que começou agora há pouco. Eu vou ler os últimos comentários que vieram aqui, aí depois eu vou passar a palavra para vocês fazerem uma mensagem final, alguma coisa que vocês queiram colocar. A Aline escreveu assim, ó, em briga de marido e mulher, meta a colher, denuncie. 180, ótimo, Aline, isso mesmo. Não existe isso de que a gente tem, né, essa criação aqui no Brasil
de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, tem que meter a colher sim, porque é uma violência, um processo histórico que diz respeito a todos nós enquanto sociedade, porque essa violência, ela tem a ver com todas as outras esferas da vida, ela afeta tudo, né? E, enfim, como foi colocado aqui, inclusive as próximas gerações, uma criança que ela cresce num ambiente que existe violência doméstica, ela vai tender a naturalizar aquela violência de outras formas na vida dela. Então é importante sim. A Daniele colocou: acredito que um dos maiores problemas seja a falta de uma rede de apoio para essas mulheres. Trabalhar nas escolas, como lidar e como identificar os sinais da violência doméstica. Isso realmente é muito importante, a trabalhar com a educação das escolas, né? Nós chegamos até a conversar antes da nossa live a respeito disso, de ter uma educação que não seja sexista, que não seja misógina. Ela é extremamente importante porque ela evita que surjam outros possíveis agressores, né? Você, como uma mãe de um menino, por exemplo, é muito importante você trazer essa reflexão, né? Porque vivemos em uma sociedade que ela é patriarcal, que ela é excludente das mulheres. E com certeza é muito importante saber identificar e conversar sobre isso nas escolas. Excelente comentário aqui colocado. Tem também um comentário da Maria Helena, assim: grata, meninas, pela troca de informação e por trazerem esse tema tão importante. E com certeza ter uma rede de apoio local fará muita diferença para a união, conscientização, suporte, acolhimento e escuta para as mulheres. Aí a Maria continua: e é um tema que quanto mais informações e apoio tivermos, melhor. Tema não, uma realidade. A Tati: que notícia maravilhosa, parabéns pela iniciativa, Cambuquira merece esse atendimento para suas mulheres. E o Tiago Messias falando: bate-papo muito importante e triste. É preciso que nós homens comecemos a lutar contra essa violência. Agressores não passarão, não aceito amigos agressores. Isso é muito importante, realmente. Os homens também, eles poderem compor essa rede, e toda vez que ouvirem um comentário machista, misógino, sexista, que seja violento, tem que falar e problematizar sim. É preciso problematizar. Isso é um problema, né? Então, eu vou passar agora para Jaciara e para Vanderly. Vocês fiquem à vontade para tecer alguns comentários finais. E depois a Paula. Quem gostaria de começar? Eu posso começar dessa vez, Jaciara. Oi? Agora o V antes do J. O P antes do V. Bom, eu quero agradecer vocês e quero dizer que nada é por acaso, né? Eu conheci a Paula aqui, não foi por acaso, né, Paula? Não foi. E estou muito feliz por ver essas mulheres unidas e que querem fazer algo de bom pela sua comunidade, pelo seu município. E é assim mesmo, vocês estão plantando a sementinha do bem, e se cada um cuidar dos seus, né? A gente não pode ajudar o mundo inteiro, o Brasil inteiro, mas que vocês cuidem das mulheres do município de vocês já estão fazendo muita coisa, porque a mulher, ela é a base, né? O homem tem um papel diferente da mulher na família, cada um tem o seu papel, a mulher é a base. Aqui na Inglaterra a gente diz, como que é? Happy wife, happy life, né? Mulher feliz, vida feliz. E a família é um time. Cada um tem o seu lugar no time e todo mundo tem que jogar junto. Não ajudem a mulher a não ser tão sobrecarregada e que um entenda o outro. Tem momentos de lazer junto, que não seja só essa. A vida não é só pagar contas, só perrenga, né? Dá para ter momentos bons também. E fico muito feliz que vocês começaram esse projeto. O que vocês precisarem de nós aqui, pode contar conosco. E uma hora dessa a gente vai ir visitar o projeto de vocês, conhecer todo mundo que trabalha aí com vocês. E, enfim, desejo muito boa sorte e conte comigo. Obrigada. Bom, eu gostaria de falar uma coisa para a Aline. Aline, eu adorei seu comentário. Era uma coisa até que eu ia falar. Briga de marido e mulher, metam a colher sim. Denunciem. Falem. Metam a colher em qualquer um, tá?
a Daniele também, isso é uma iniciativa que eu sempre pensei isso. Vocês que estão aí numa cidade um pouquinho menor e que talvez sejam mais, conheçam praticamente talvez as diretoras das escolas, isso tudo, tentam fazer um aproximamento com essas escolas para vocês fazerem palestra para as crianças. As crianças veem isso. Eu tenho uma amiga que a filha desenhou um desenho na escola do pai colocando a faca no pescoço da mãe. Nossa. Foi aí que a escola identificou que aquela mulher estava sofrendo violência doméstica. Então, a escola tem um papel muito importante, muito importante. Se a gente conseguir fazer parceria com a escola, isso é maravilhoso, sabe? Na capacitação aí dos voluntários, as mães sempre têm um grupo, sempre bate papo nas escolas, na saída. Mulheres, vamos deixar de olhar se os cabelos nossos estão pintados, se as nossas unhas estão bonitas, se nós estamos vestidas com roupas bonitas. Vamos olhar para dentro dos nossos olhos, porque ali é que está a tristeza do que vai na alma daquela mulher. E continuem, denunciem, tá? Não deixe de denunciar. É isso a minha mensagem que eu tenho que deixar para vocês. Vamos cuidar umas das outras. Vamos. Então, eu queria agradecer a participação aqui da Jaciara e da Vanderly, dizer que foi um prazer conversar com vocês, a Ana Paula também, e deixar um recado para todas as mulheres aí, principalmente as do nosso município, que vocês não estão sozinhas, que nós estamos aí nessa nossa rede de apoio, que vocês podem contar conosco, denuncie, você não está sozinha. Use o 180, o canal 180, o 190, que eles estão lá para ajudar também, para apoiar. E é isso, vocês não estão sozinhas. E em breve nós teremos novidades aí das páginas e tal, onde vocês vão poder fazer as denúncias e contar com todo o nosso apoio. Obrigada, Paula. Só antes de eu fazer o encerramento aqui, nós tivemos 2 comentários que são importantes. A Vanessa Manes, muito querida, nossa amiga, mandar um beijo para ela. Ela falou que tem visto vários amigos virtuais estrangeiros de mulheres cambuquirenses. Inclusive, alguns desses me pediram, se liguem no canal Sobrevivendo na Turquia no YouTube sobre violência doméstica no Brasil. Nesses casamentos que começam na internet, são verdadeiras arapucas. Excelente discussão, parabéns. O Reginaldo Carmo está comentando que está perguntando no que uma rede de apoio só para mulheres resolveria os problemas, sendo que o agressor também precisa. Só comentar um pouco sobre isso, se alguém quiser falar também. Mas, na verdade, a ideia da rede é também trazer o agressor, trazer esse problema para ser debatido, né? Nós até estávamos conversando a respeito da construção da masculinidade. Já queria fazer aqui uma indicação de documentário. Quem tem interesse, quem é homem e quer pensar a respeito desse problema, assista The Mask e o Live In, que vai mostrar exatamente como a supressão das emoções e da masculinidade tóxica, ela acaba interferindo e realmente é um ciclo que não tem um lado, não pode ser visto de um lado só, né? A gente tem que pensar também na questão, na ótica do agressor, como que vai recuperar esse agressor, como que vai sensibilizá-lo para esse problema. Então não é uma rede excludente, pelo contrário, é uma rede que vai abraçar outras pessoas que queiram compor e que possam pensar a respeito desses problemas. De repente até homens, né, que queiram debater com os seus colegas, seus amigos, que estejam dispostos a falar sobre essa questão de usar a violência de uma forma exacerbada, como é que é construída a masculinidade, né, por negação ou supressão da feminilidade, pela supressão dos afetos e como que isso acaba favorecendo e potencializando que futuramente esse homem ele se torna um agressor, que ele responda através da violência porque o afeto lhe foi negado. Então, eu acho que assim, é super importante. Vocês querem comentar, meninas? Pode falar, Jaciara, mas depois eu gostaria de falar também. Ô, Reginaldo, na verdade, a gente não esquece de vocês, não, tá? Vocês também têm um lugar no nosso coração. O problema é que, às vezes, fica muito difícil chegar aos homens, principalmente, no nosso caso, as mulheres.
seria tão bom que a gente tivesse mais homens ajudando a gente nessa luta, porque numa primeiro contato, numa primeira iniciativa, vocês ajudariam muito, porque às vezes um homem ele abre muito mais com outro homem do que com uma mulher. Infelizmente, a gente ainda encontra esse tipo de barreira, tá? Eu tenho um amigo que ele sofre violência doméstica da mulher dele. Ele sofre. É assim, a gente não tá falando, ela não bate nele, mas é a psicológica. E eu falo com ele, você tem que sair desse casamento. E ele fala, como que eu vou deixar meus filhos para trás? Eu não casei para separar. Então, assim, esse também precisa de um trabalho de formiguinha com ele, até ele se valorizar e chegar. Mesmo separado, você continua sendo pai dos seus filhos, tá? Então, a gente não abandona os homens, não, mas é muito mais difícil se conseguir chegar até eles. Porque uma que criou essa concepção toda por cima deles, que eles são sempre os culpados, né? Mas não, eles também sofrem violência doméstica. A comunidade LGBT sofre violência doméstica, as crianças sofrem violência doméstica, né? Às vezes até do próprio pai e da mãe. Então, como a gente ainda não consegue abraçar todos, que é o que a gente queria, a gente pega um pouquinho a mulher, porque você cuidando da mulher, ela vai conseguir cuidar do filho. E depois a gente com certeza vai chegar naquele pai também, que é o objetivo. Não pode só abandonar, porque nós salvamos aquela mulher, tiramos aquela mulher dali. Mas ele vai casar com outra e vai fazer a mesma coisa. É verdade. Né? Ele vai separar daquela, ele vai casar com outra e vai fazer a mesma coisa. Mas é por isso que a gente precisa de mais homens, e precisamos dos homens para somar com a gente nessa luta, para ajudar-nos, tá? Obrigado. Dá tempo de eu falar ainda, Ana Paula? Dá sim, pode falar. Tá? Acho que é um comentário Então, que merece ser comentado. Ok. Reginaldo, que bom, obrigada pelo teu comentário. Essa é uma coisa que eu estou bem preocupada, até comentei antes da live, né, que a gente conversou, comentei sobre isso, porque a violência doméstica, a ajuda às mulheres é muito necessário, muito. Só que aí essa é a ponta do iceberg, né? É a ponta que está fora da água no iceberg. Mas o iceberg, que é o problema maior, que a gente não está vendo, que está embaixo da água, sim, são os homens. Os homens são mais calados, os homens, a mulher ela fala muito, conversa, ela bota para fora. O homem não, tem muito homem calado, né? E aí vocês vão somando, somando, somando e explode. Não vão brigar com o vizinho, com quem está na rua, às vezes até vai, né? Mas vai brigar mesmo com quem? Com quem está dentro de casa. Um tapa de uma mulher no homem não é nada. Um tapa de um homem para uma mulher pode derrubar no chão, tirar sangue, fazer um horror, né? Então, eu acho muito, muito importante fazer esse trabalho de base com os homens também. Muito importante. Mas, como a Jaciara falou, é muito difícil trazer vocês para junto. É muito difícil que os homens participem de reuniões, que saiam de casa. São poucos, né? Enquanto que as mulheres são mais abertas. Mas eu acho muito legal, eu acho que fica até uma sementinha plantada aí, até para você, de repente, fazer umas reuniões com os homens, umas palestras, e mesmo a rede de ajuda às mulheres pode, de vez em quando, dar uma mesclada, porque ninguém quer ver uma família destruída. Você quer... seria maravilhoso que a mulher agredida volte para o marido e vivam bem felizes para sempre. O que não pode é ela voltar e ser agredida de novo. E nem acho que ele gosta de agredir. Que quem que gosta de destruir uma família, de destruir um lar, de bater... Então, e isso está muito também na educação do menino. As mães precisam se atentar para a educação dos filhos homens, porque esses filhos homens mais tarde vão ser os maridos e possivelmente os agressores. Então, a educação e esse trabalho de base, para que os maridos tenham uma válvula de escape e não vão lá espanquear as mulheres, né? Muito, muito importante essa tua questão aí. Quer comentar, Paula? Não, já comentaram. Tá certo, então. Então, pessoal... Eu concordo, assim, com elas, que a gente realmente tem que fazer um trabalho também com os homens, realmente o problema também maior está nos agressores, né? E fazendo um trabalho junto com eles também, com certeza a gente vai melhorar esses índices alarmantes e preocupantes. E fica o convite, né, para os homens que quiserem nos ajudar, compor conosco, são sempre bem-vindos. Não somos excludentes, somos pessoas que abraçam as outras e que querem abraçar e construir junto, né? Porque todo mundo fica com essa ideia
de que feminismo, na verdade, é uma coisa que quer pensar só a mulher, não. A gente quer pensar junto com, né, uma sociedade mais igualitária, que seja mais justa, que essas violências elas não aconteçam. Então, o convite é para construir um novo mundo mesmo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação, né, da Jaciara, da Vanderly e da Paula nesse bate-papo que foi super produtivo. Estamos a 1h20 já, mas parece que não conversamos nada. Que faz 20, né? Teria muito mais assunto para conversarmos. E eu penso que o problema da violência contra a mulher, ele é um problema que ele é multifacetado. Ele tem a ver com desigualdades econômicas, sociais, desigualdades que são históricas, muito antigas. Nos meus estudos eu chego a tentar mapear de onde surgiu o patriarcado. O patriarcado ele tem no mínimo 7.000 anos, então assim, é uma estrutura bastante consolidada dentro da nossa sociedade que precisa ser debatida, e a mudança ela é intergeracional, ela precisa acontecer, mas não é da noite para o dia. Por isso que essa receptividade também, para quem estiver disposto a mudar, cada um faz a diferença. E eu gostaria de encerrar essa live de hoje com a reflexão, né, pessoal? Fiquem em casa, mas vamos tornar a casa um ambiente menos inóspito para as nossas mulheres. Então é isso. Uma boa noite a todos aí, quem estiver nos assistindo em Londres. Uma ótima tarde para quem estiver assistindo aqui. E fiquem em casa e juntos nós somos mais. Um beijo a todos. Sim. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Boa sorte no projeto.